Uma coisa que eu posso te falar, primeiro, agradeço a participação, nós não temos 30 partidos, nós temos 4. Nós temos o PT, talvez o PCdoB, o PSOL, que são partidos de fato, eles têm posições e eles assumem essas posições no debate público. Não concordo, sou adversário dessas posições. O restante são legendas do Centrão. A legenda do Centrão, a característica dela é não ter posição alguma. Então, um partido como o PSD do Kassab, ele pode estar no governo Lula, como pode estar no governo Bolsonaro, ele pode ter um cara mais à esquerda no Nordeste, como um cara mais à direita no Sul. Isso não é um partido. A gente pode dar o nome que quiser. Ó, isso aqui é uma salada de frutas, isso aqui é um abanador, mas uma peneira, mas isso não é um partido. Nós somos um partido. Nós defendemos posições muito claras, nós temos um programa muito claro. O partido foi construído vendendo livros. Nós vendemos livros com um programa partidário nosso, o livro amarelo. Ou seja, o que bancou foram as próprias ideias, e nesse caso, literalmente. E se construir defendendo ideias e sendo muito honesto sobre o que você defende, inclusive com pautas que são impopulares, então a gente está falando desde, olha, nós vamos tratar da questão do crime de maneira muito, muito enfática, arrumando as brigas que nós vamos arrumar, mas nós vamos tratar também da questão do Bolsa Família e das pessoas que vivem de assistencialismo, porque isso precisa se alterar, e a gente sabe que isso tira voto, porque o Lula está hoje oferecendo Bolsa Gás para todo mundo. Portanto, uma honestidade cortante nas nossas propostas, mesmo quando elas nos tiram votos, views e likes, é tudo que você pode esperar não só do partido, que acaba de surgir, mas de nós, das pessoas que fundaram o partido, porque a nossa presença no debate público no Brasil, que já tem 11 anos, ela se deu nesses termos. Então, quando a gente precisou, dentro da direita, bater no Bolsonaro, porque havia corrupção no governo Bolsonaro, ninguém botou, estamos com medo. Nós fomos para cima. Por mais que isso custasse, vamos dizer, um preço muito alto para nós. Então, essa é a garantia, acho de que, ok, nós temos um código de ética, de funcionamento, que nos mantém dentro da linha. Para a gente complementar, então, o senhor acredita que essa identidade política do Missão pode gerar uma confiança mais ampla da população? A população poderá acreditar num partido como uma novidade também? Exato. O que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte, nós vamos discordar de vocês. O político sempre concorda com o eleitor. A melhor maneira do político ganhar voto é concordar com o eleitor. Se o eleitor estiver errado, a gente vai discordar do eleitor e vamos mostrar para ele que ele está errado. Tá? Isso vai contra qualquer livro e qualquer manual de marketing. Né? O famoso cliente sempre tem razão. O eleitor nem sempre tem razão. E nós vamos mostrar para o eleitor que ele está errado também. E isto é tratar o eleitor como alguém sério, como um interlocutor sério, e não como alguém que só tem que jogar marketing nele. É possível mudar o comportamento da população que já está num ciclo vicioso, presidente? Não necessariamente, mas nós não podemos nos tornar aquilo que nós condenamos. Então, se uma parte da população quer usar o Bolsa Família dela para gastar no jogo do Tigrinho, como saiu ontem um material demonstrando isso do próprio governo federal, não seremos nós a falar que a população está certa em fazer isso. Então nós vamos falar, esse comportamento está errado e nós vamos alterar esse comportamento. E vocês não vão poder usar dinheiro que foi extraído dos outros brasileiros via impostos para apostar em Tigrinho. Então, ali a gente mostra, a voz do povo não é necessariamente a voz de Deus, né? O Vox Populi não é Vox Dei. Bom, e aí, diante dessas discussões, dessa amplitude que vocês vislumbram, o senhor já confirmou, então, sua pré-candidatura também à presidência do partido. A gente pode prever que tipo de diferenças do Missão em relação ao Novo, por exemplo, que a gente vê alguns comportamentos até de semelhança em alguns aspectos? O Novo, a gente pode pegar a gênese. A partir do Missão teve como gênese o Movimento Brasil Livre, que é um movimento que liderou as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, que defendeu uma série de reformas durante o governo Temer, que apoiou a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, que lutou muito contra a corrupção, apoiou a Operação Lava Jato, tem um histórico de combate a ideias ruins e ineficiência do Estado. Isso é um histórico nosso. O Novo ele foi fundado com outro grupo, era um grupo de empresários, especialmente de São Paulo e do Rio de Janeiro, e esses empresários queriam ter um Estado eficiente. Isso era liderado pelo João Amoedo. João Amoedo participou das eleições de 18, eles elegeram alguns deputados federais, e a turma pró-Bolsonaro do Partido Novo tomou o partido e inclusive expulsou o João Amoedo. Hoje o Partido Novo ele é um puxadinho do Bolsonaro. Então qual a principal diferença nossa para o Novo? Eu não sei qual a opinião do Novo sobre desfavelização, eu não sei qual hoje a opinião do Novo sobre segurança pública. A única opinião que eu sei sobre o Novo é anistia e qualquer coisa que beneficie o Bolsonaro, porque o Partido Novo se tornou um puxadinho do Bolsonaro. Então, o que o PCdoB é pro PT, o Novo é pro Bolsonaro, pro PL. É uma segunda divisão, uma força auxiliar. Não é o nosso caso. Nós temos opiniões muito claras, inclusive sobre o Bolsonaro. E na maior parte dos casos elas não são boas. Então, no momento, e acho que a gente tem que colocar isso, no momento que a direita teve um problema, ela tinha um líder político problemático, assumindo a presidência da República, e esse cara traiu
todas as coisas que a direita defendia. Colocou o Aras na PGR, destruiu a Operação Lava Jato, defendeu o filho dele com graves problemas éticos, que é o Flávio Bolsonaro. O Novo decidiu apoiar o Bolsonaro até o fim e não questionar essas coisas. Nós decidimos atacar o Bolsonaro por isso, porque nós avaliamos aquilo como uma traição. O Novo se tornou essa linha auxiliar. Nós nos tornamos independentes. Então, acima de tudo, nós somos donos do próprio caminho, donos do próprio nariz, e o Novo, ele pertence ao bolsonarismo. Não é isso. Assim, a grande diferença é essa. Então você vai ver o que nós pensamos e nós vamos tomar nossas posições baseadas nas nossas ideias e eles vão aguardar ver o que dá mais like, views e votos dentro daquilo que se chama de direita brasileira. Bom, e o bolsonarismo a gente percebe que ainda há uma grande expansão de apoiadores em todo o Brasil, e o senhor mesmo bem falou. E a gente tem a prisão, por enquanto, domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas como é que o Missão pretende fazer com que a população enxergue tudo isso que o senhor falou para mim agora, e também dessas divergências de condutas de quem está atrelado ao bolsonarismo? Eu acho que a população, infelizmente, ela nem vai perceber muito dessas nuances, né? A estratégia, por exemplo, do Novo e do bolsonarismo é uma estratégia favorável a eles. Eles tomam essa estratégia porque ela funciona. E ela funciona, porém, até certa medida. Porque enquanto esse eleitor achar que tudo que envolve Bolsonaro, seu alfa e ômega da direita, é o que importa para ela, a estratégia deles lhes beneficiará. Esse é o ponto. Porém, nós estamos construindo algo novo. Por exemplo, as novas gerações, se eu faço um corte, por exemplo, de uma população de 35 anos para baixo, elas não pensam mais nos termos do bolsonarismo, a população antipetista. Elas querem um novo horizonte sobre combate ao crime, sobre economia, desfavelização, diferenças regionais, compra de votos. Tudo isso é um tipo de agenda que o bolsonarismo trata de maneira meio débil, meio infantil. Nós não, nós aprofundamos isso. As gerações mais novas estão muito mais abertas para o que nós temos a dizer. Então, esse eleitor mais jovem já percebeu, não é nem que ele vai perceber, ele já percebeu. O eleitor mais velho, que ainda tem o Bolsonaro como uma referência, ok, ele ainda está preso nessa estratégia, mas eu acho que ele está aos poucos despertando. Tanto que o próprio bolsonarismo, por mais que seja ainda a força maior na direita, ele começou a se fragmentar. Há, inclusive, em Santa Catarina, uma guerra interna envolvendo a Carol Detone, a Campanholo e o neo-catarinense Carlos Bolsonaro. E eu estou só assistindo, porque esse problema não nos concerne, esse problema é deles. A nossa Constituição é própria. Então, a nossa independência nos dá uma margem de atuação muito maior do que a deles. E vai ser um prazer construir isso, porque as pessoas vão ver exatamente o que a gente pensa. Bom, a gente fala da expansão do partido, a gente vê que o Missão chega até com um certo nível de ousadia, e isso demonstra que ele está com vontade de ocupar um espaço latente no Brasil. Nós temos o deputado Kim Kataguiri, que já disponibilizou o nome dele como sendo o primeiro deputado federal do partido, assim que o TSE votou favorável à criação do Missão. Mas eu me pergunto, existem outros nomes? Como é que está essa projeção de expansão de quem já tem cargo eletivo, de quem já está no campo político? E como o senhor trouxe essa possibilidade de uma leitura diferente do que se tem hoje, como identificar quem realmente deve seguir essas diretrizes de liberdade, de realmente de comunicação e expressão, e isso eu digo no campo de identificar o que está errado e não concordar, e às vezes, muitas vezes, dentro do próprio partido? Eu não consegui encontrar, por exemplo, na bancada de deputados federais, alguns deputados que tenham posicionamentos semelhantes ao Kim. Então, o nosso posicionamento é meio único e a gente precisa entender, porque se você perguntar, vamos dizer, sem nenhuma câmera, sem nenhum tipo de, vamos dizer, de registro público, para boa parte dos deputados bolsonaristas, ou mesmo deputados do Partido Novo, o que eles acham, eles vão concordar com as nossas posições. Só que eles acham que as nossas posições não dão voto. Então, no fundo, se você perguntar para muita gente que está no campo da direita, eles adoram a nossa liberdade, eles concordam com o que a gente fala, eles adoram, por exemplo, que a gente votou contra a PEC da blindagem, mas eles não podem fazer nada, porque o eleitor deles manda neles, né? O eleitor deles é um eleitor que, você tem que votar no Bolsonaro. E esse cara se construiu falando, viva o Bolsonaro, eu amo ele, o capitão pode tudo. E agora eles estão pagando um preço, que eles estão presos. É como uma pessoa que vestiu numa droga. Era muito legal, nossa, me apresentando essa droga, olha que legal. Quando viu, você tá na Cracolândia. Eles estão numa Cracolândia ideológica. Eu não posso fazer muito por eles, porque muitos deles, ao tomar uma decisão de vir para cá, vão perder muitos eleitores. E é um ato de coragem. Nem todos estão dispostos a assumir esse ato de coragem. E a gente sabe disso. Então, a gente está mais preocupado em criar lideranças novas e fazer essas pessoas ocuparem essas posições eletivas nossas. Então, vem sendo, vamos dizer, um trabalho muito grande, assim, férreo, de treinar rapazes e moças, montar uma academia formativa, ajudar eles a construir suas redes sociais, montar os grupos políticos nos estados e municípios. Isso é um trabalho colossal.
naturalmente, como o partido está pronto, e eu acho que as pessoas vão se surpreender com o nosso crescimento, já na virada desse ano para o ano que vem, haverá aproximação. E essa aproximação vai ter que se dar nos nossos termos, no sentido de que eu não vou aceitar corrupto, eu não vou aceitar gente com votações estranhas, e um cara que teve esse tipo de postura oportunista com o próprio bolsonarismo, ou seja, o bolsonarista de ocasião, esse cara vai ter que fazer um meia-culpa público, porque vai soar muito estranho ele vir para cá. Mas se a pessoa estiver fazendo isso de coração aberto, assim, de maneira verdadeira, nós aceitamos, né? Nós não somos sectários. Mas a pessoa tem que explicar o porquê que ela falava A no momento e agora ela fala B. Presidente,